Só o Senhor é confiável. Amém? 2 Samuel 18:5, nós vemos a ordem de Davi para que pusesse, capitães sobre os povos. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com bravura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Então ele colocou alguns capitães sobre uma quantidade de povos, e de soldados, e ele deu uma ordem explícita a eles para não fazer mal, a Absalão. Quer dizer, se possível, capturá-lo, com vida, por ser seu filho, apesar, de Absalão ter voltado contra ele. Porém, além de ser filho, ele sabia, de todas as coisas que ele teria, feito, desobedecido, e o que tinha dito, que lhe sucederia. Então acredito que por isso, ele agiu dessa forma. Vejamos o que eles fazem, em 2 Samuel 18:9-15. Porque o homem, ele não é confiável, porque ele age segundo os seus intentos, segundo a intuição do seu coração. Então em 2 Samuel 18:9-15, nós vamos ver, indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isso, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: viste-o, por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçou-me, me seria dar-te 10 moedas e prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me passasse na mão 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guarda-me o jovem Absalão. Então é interessante, nós vemos que mesmo o rei pedindo para guardar, olha só para você ver, se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens, que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então o rei, Davi, pediu, para que procedesse de uma forma, e olha como eles procederam, totalmente contrário, ao que ele havia lhes dito. Então o homem nunca foram e nunca serão confiáveis, Nós só fazemos algo de bom se o Senhor é conosco. Fazemos, assim, ele Senhor de nossas vidas, porque também não adianta o Senhor, ele só é conosco se fazermos, ele Senhor de nossas vidas, porque vai haver momentos, em que nós estaremos em situações difíceis, e se tivermos ele como Senhor de nossas vidas, seremos bem-sucedidos. Se não, tomaremos decisões, segundo o nosso coração, que é impetuoso desde a nossa formação, e isso será mal perante os olhos do Senhor, e nos fará
mal-aventurado, né? E não bem-aventurado. Nos versículos que se seguem, no capítulo 18, temos a notícia da morte de Absalão, né, ao rei, e o pranto, né, do rei perante a sua morte. 2 Samuel 18, de 32 a 33, nós temos aqui, ó. Então disse o rei ao etíope: vai bem, o jovem Absalão? Pergunta, né? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Interessante que quando fazemos o Senhor, né, Deus, Senhor de nossas vidas, por que geralmente nos damos bem, né? Sempre nos damos bem, né? Na verdade, sempre, né, nos daremos bem. Porque o homem é de coração duvidoso e às vezes ele surpreende. Davi, o filho procurava tirar-lhe a vida. E agora que havia, né, morrido, ele pranteava, né? E esse que trouxe a notícia, né, trouxe dizendo, né, olha, teu inimigo, né, foi entregue nas suas mãos. E não sabia ele, né, que o coração de Davi pranteava, né? Então, para nós vermos, né, como que nós não sabemos os intuitos do coração do homem. Então, por isso nós temos que ter o Senhor, né, como Senhor das nossas vidas, para que tomamos decisões sábias, né? Porque nós não sabemos nem o que dizer às vezes, o que falar diante de situações, e mesmo estando nós pensando fazer o bem, às vezes isso, né, será imputado contra nós. Então temos que tomar cuidado. E só o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sonda, né, o coração de todos os homens. No versículo 5 e 6 de 2 Samuel, vemos Joabe reprovando, né, o pranto de Davi, uma vez que Absalão se levantara contra o rei. Então, em 2 Samuel, no versículo 5 e 6 do capítulo 19, nós vemos aqui: então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos, de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu o que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, príncipes e servos, porque entendendo agora que se Absalão tivesse vivido, né, e todos nós hoje fôssemos mortos, então estaríamos contentes. Então Joabe, ele repreende Davi, né, por ter agido assim, a fazer perceber, né, que parece que valia mais a vida de Absalão, que intentava contra o rei, do que a vida deles. Precisamos saber, né, que infelizmente tudo nessa vida possui bônus e ônus, né? Então tem bônus, mas também tem ônus. Quanto mais formos dados, né, quanto mais for nos dado, mais também nos será cobrado. E o preço às vezes é tão alto que, dependendo de situações, se não tivermos o Senhor como o Senhor de nossas vidas, né, não suportaríamos pagar esse preço. Porque no mundo as leis são assim, né? Davi agora, nós vemos que ele é compassivo com Simei, que ele tinha amaldiçoado antes. Vemos aqui em 2 Samuel 19, 16, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. No versículo 19, ele disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o
conserves, ó rei, em teu coração. Ele tinha amaldiçoado o rei, né? Jogado pedra, ameaçado jogar pedra nele, apedrejá-lo, né? E agora ele age, né, diferente, que agora Davi vem, né, vencedor. No versículo 20, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então aqui ele se refaz, né? Segundo Samuel 19, de 21 a 23, então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei, por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei, não morrerás, lhe juro. Em 2 Samuel 19, de 24 a 30, vemos Mefibosete, né, que era o filho de Jonathan, a qual o rei tomara, né, para si, comendo na sua própria mesa. Mefibosete encontra-se com o rei agora, né, e lembrando que o servo de Mefibosete, né, havia levado mantimentos a Davi, né, na guerra contra Absalão, e ao levar mantimentos, levar utensílios a Davi, ele havia falado mal, né, de Mefibosete. Este, por ser coxo, não tinha ido, né, na guerra a auxiliar Davi. E o rei tinha trago, né, ele para comer à mesa, né, com ele, adotando ele por amor ao seu pai, né, Jonathan, que havia morrido, era muito amigo de Davi. E esse é o primeiro exemplo, inclusive, né, de inclusão social, né, na Bíblia, porque ele era paralítico, né, paraplégico, e Davi, por amor a Jonathan, né, o havia recolhido em seus aposentos, né, em sua casa. Ele comia junto com o rei. Em 2 Samuel 19, de 29 a 30, né, parece que o servo de Mefibosete tinha intentado contra ele, né, falando mal dele para Davi, mas Mefibosete trata-se de encerrar qualquer mal-entendido, agindo bem também, né? Nós vemos aqui, ó, respondeu-lhe o rei, por que ainda falas dos teus negócios? Falando com Mefibosete, né? Resolvo que repartas com Ziba a terras, né? Então ele falou que o Mefibosete podia repartir com Zibas, que era teu servo, né, as terras. Disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Então, como Davi tinha sido compassivo com ele, então ele falou, olha, que o meu servo, né, fique com tudo, já que ele agiste dessa forma, né, agiste mal perante o que eu acredito, mas ele também não rendeu muito, né, ele simplesmente se limitou a isso, que dá um exemplo também, né, que o Senhor tinha feito, né, através de Davi, boas coisas, né, à vida dele, apesar da má sorte e de toda a miséria dele, mas o Senhor, né, tinha se voltado para ele. Então, para que ele ia ficar agora, né, criando confusão com Zipa, né, que Davi lidera para o servo, e Davi tinha designado, né, parte da terra para Zipa. Porém, ele agiu, né, dessa forma, né. Então, Ziba parece que estava mais interessado nas terras, mas Mefibosete não entrou, né, no mérito dessas questões. Em 2 Samuel 19, vemos como as coisas mudam, né, por estarmos por cima novamente. Então os homens, eles nos veem com bons olhos como estamos, né, por cabeça, mas quando estamos por baixo, infelizmente, às vezes, né, é só nós e Deus. Mas só o Senhor pode fazer, né, com que triunfamos.
Em 2 Samuel 19, 41, nós temos aqui, ó, eis que todos os homens de Israel, né, antes ficaram uma parte com Absalão, né, devido ao seu carisma, devido à forma com que ele conduzia, talvez o rei também, né, aprender a lição que tinha ficado, né, muito longe do povo, né? Mas agora que Davi volta, né, a afirmar, né, o seu reinado, olha só, eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? No 42 ainda continua aqui só para confirmar, olha, então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente, porque, pois, vós irais por isso. Porventura, comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Então nós vemos que os homens, né, eles são assim, às vezes eles se contêm. Você vê que mesmo o Senhor indo com o pessoal lá no Êxodo, né, tinha vezes que eles iam contra Moisés ficava numa situação difícil, né? Se o Senhor não fora com ele, às vezes eles até apedrejavam ele. Aí outra hora eles voltavam, né, a louvar o Senhor. Então as pessoas, elas agem dessa forma, né? Elas vão muito pelo momento, né, pelo que se passa, pelo coração, mas nós não, nós devemos sempre, né, sabermos que o Senhor é nosso Deus e só Ele nos faz triunfar. Amém? Nós vemos que Davi, ele teve várias lições. Ele equivocou-se, foi perdoado pelo Senhor, mas o Senhor não tirara, né, de sobre ele as consequências, né, do que se sucederia. E ainda, através de Natã, ou alertou, né, de que a espada entraria em sua casa, de que suas concubinas, suas mulheres, né, seriam dadas aos outros, como nós vemos Absalão, né, se deitando com as concubinas de Davi, né, ao encontrar elas que fora deixado, né, cuidando lá dos aposentos. Então nós percebemos que tudo quanto Natã dissera, mas não por predestinação ou por destino de Davi passar por aquela situação, é pela desobediência dele. E o Senhor, na sua onisciência, ele revelou a Natã o que sucederia ao rei, né? Mesmo perdoando ele pelo erro, né, pelo equívoco dele ter sido injusto com Urias, ter deitado, além de deitar com sua esposa, ainda ter forjado sua morte, ele, né, perante o Senhor havia sido, né, havia feito mal, né, e o Senhor perdoou, não o matando, mas permitiu, né, que todas as coisas fosse imputada a ele por justiça também. E, infelizmente, né, sucedeu todas essas coisas. O incesto de Amnon, Absalão mata Amnon, Absalão se levanta contra o rei, foge, depois volta, se levanta contra o rei, contra o próprio pai, agora é morto, né, pelos seus. E agora Davi chora, percebe, né, através de Joabe, que fazia mal, porque apesar de tudo Absalão era seu inimigo, e o povo de Israel, né, viam que Davi sobressaía, que Davi triunfara, né, e que o Senhor era com ele. Então ele não poderia também ficar pranteando tanto, né, porque acabou que Absalão se tornou um inimigo dele. Então, que o Senhor nunca se aparte de nós, pois se assim fizer, para onde iríamos nós, né? Podemos perder tudo, mas nunca o Espírito dele sobre nós, porque se isso acontecer, né, estaremos perdidos totalmente. Então, que o Senhor seja o nosso Senhor sempre. Amém?